bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Aí, ó, hoje nós temos dois jogaços aí bons e importantes pra vocês fazerem uma graninha na 1xBet, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado, mas tem que ser pelo link do primeiro comentário fixado. E eu tô vendo a galera falando, pô, Diguinho, depositei e não ganhei meu bônus. Claro, tu não tá prestando atenção no que eu falo. Tem que botar o cupom promocional Futebolaço com T mudo e CO no final. Botou o cupom, aí eles dobram o seu primeiro depósito. Mas é só no primeiro depósito, tá? Até R$ 1.200 eles dobram. Hoje tem dois jogões para vocês apostarem. Primeiro, Corinthians e Estudiantes. Jogaço, Brasil e Argentina aí. Pela Sul-Americana, pela Libertadores. O Inter joga fora de casa contra o Bolívar. Ambos os jogos são pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana, beleza? Pensou em apostas, pensou em 1xBet, é o maior site de apostas do mundo. Além de apostar no local seguro, vocês ajudam o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal de pé? Dá essa moral e aposte pela 1xBet, mas tem que ser pelo nosso link que está no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês vieram aqui do canal, beleza? Dito isso, vamos aqui a duas informações importantes e uma discussão que descamba delas. Primeiro, tá marcado, tá? Dia 30 de agosto, sem ser essa quarta-feira, vulgo amanhã, a quarta-feira da semana que vem, 8h30 da manhã, teremos o julgamento da situação de São Januário. Saberemos na quarta-feira da semana que vem, dia 30/8, se São Januário será liberado ou não, se ele segue interditado. E aqui vamos a uma matéria importante, redigida pelos companheiros do blog do Panorama Esportivo do Globo, trazendo uma novidade, tá? Quinta-feira desta semana, o Vasco será julgado novamente, porque se recorreu-se da decisão que dava ao Vasco 4 jogos de punição. O STJD está querendo aumentar a punição do Vasco, ao invés de 4, sabe lá Deus quanto botar mais jogos aí. O Vasco tentou fazer um acordo, mas foi recusado. E vamos aqui, a matéria está bem curtinha e tem bastante detalhes. O Vasco propôs um acordo no processo, em que a Procuradoria do STJD pede que o clube cumpra mais jogos com os portões fechados, mas o órgão negou. O Cruz Maltino já cumpriu 4 partidas como mandante sem público, mas os procuradores querem aumentar esse número. O motivo do processo no STJD é a confusão na partida contra o Goiás em junho, pelo Campeonato Brasileiro. A proposta do Vasco foi que seja mantida a punição de 4 partidas já cumpridas, que a multa fosse reduzida para R$ 10.000 e que fosse realizada uma ação em conjunto com a STJD para prevenção da violência e discriminações associadas aos estádios e ao futebol. A ação proposta era a elaboração de um vídeo pela Vasco TV e divulgado nas redes sociais do Vasco, um post a ser veiculado nas redes sociais do clube e uma faixa institucional do Vasco /STJD, informativa a ser exibida em um jogo do Vasco como mandante. A Procuradoria, no entanto, rejeitou o pedido. Alegou que para a transação é necessário termos os requisitos legais e o presente caso não está elencado nas possibilidades trazidas pelo CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Não tem isso dentro do código. Nesse aspecto, a justiça está até correta, tá? Se não tem isso dentro do código, não tem como você usar esse subterfúgio. Vamos finalizar. E ainda não possui o aval e a vontade da Procuradoria para a transação. O auditor responsável pelo caso, Paulo Feus, pautou o caso para a próxima quinta-feira. A decisão será do pleno do STJD. Cara, se o Vasco for punido e aumentar-se a pena, aí, cara, é escarrada, assim, é dar no meio da cara para estragar até o velório. Porque é absurdo, cara. É absurdo um negócio desse. Primeiro que, vamos comparar o caso do Vasco e do Santos. O Santos tinha pego mais jogos do que o Vasco. Eles conseguiram reduzir e igualar ao Vasco. Ficaram com 4. Já voltaram a receber jogo no seu
público no seu estádio, o estádio sequer ficou interditado como está São Januário. Inclusive, São Januário está sendo vítima aí de discriminação, porque alegou o São Januário fica do lado de uma área rodeada de tráfico de drogas, que tem pessoas bêbadas, embriagadas ao redor do jogo, enfim, coisa que a gente sabe que em volta de tudo quanto é buraco no Rio de Janeiro tem comunidade, tem tráfico de droga, tem tiroteio, inclusive em volta do Maracanã tem N comunidades, a maior delas é a da Mangueira, inclusive tem mais incidência de tiroteios ao redor do Maracanã do que em São Januário na Barreira do Vasco, tá? Para deixar essas coisas bem claras. E o que aconteceu? O Vasco pegou 4 jogos, cumpriu. O Santos já pegou mais, reduziu para 4 e já está jogando e não teve estádio interditado. E agora querem aumentar a pena do Vasco, tiraram a gente de São Januário, querem aumentar a nossa pena e tentaram de todas as formas nos proibir de jogar no Maracanã. Inacreditável, cara. Vocês querem derrubar o Vasco na mão grande? O Vasco que abra o olho e fique muito com as parabólicas ligadas, porque é um movimento muito esquisito que está acontecendo com o Vasco nesse momento. E aí, pra gente finalizar essa discussão, vamos aguardar os desdobramentos. Quinta-feira tem julgamento no pleno do STJD para saber se a pena vai ser aumentada ou não. E na semana que vem, na quarta-feira, saber se vai liberar São Januário ou não para receber público. Eu vou deixar com vocês agora uma discussão bem bacana que aconteceu no canal 3 na área, canal do meu parceiro Fui Clear, Vitinho Canedo, mandar um beijão, Fui Clear e o Canedo já tiveram no meu podcast, e o Thiago Leifert, né? Os três apresentam um programa e eles debateram sobre essa questão do Maracanã, do gramado, até ampliaram a discussão. E eu já dei a minha opinião várias vezes, o Vasco não pode ser proibido de jogar no Maracanã. De contrapartida, eu acho um absurdo 3 clubes jogarem ao mesmo tempo lá, eu já falei isso várias vezes, tá? No mundo, o certo é todo clube tem seu estádio. O Flamengo tem que tomar vergonha na cara e fazer o estádio dele, o Fluminense tem que fazer o estádio dele, o Botafogo pegou a concessão do Engenhão, né, ou Newton Santos, como eles chamam hoje, e cada um tem que ter o seu. E o Maracanã tem que virar o que é o Wembley. Os grandes jogos, os clássicos, as finais de campeonato, joga lá. E todo mundo tem o direito de jogar aquele jogo aquele jogo, né, diferente, você leva pra lá. Porque não dá, cara, realmente não dá pra 3, 4, 5 times. Ah, Dieguinho, mas antigamente jogava todo mundo, e era uma bosta o gramado. Você vê os lances dos gols do Roberto Dinamite, os lances dos jogos da década de 90, começo dos anos 2000, era horrível, tá? Mas o Vasco não pode ser proibido de jogar lá. Tudo se origina porque Flamengo e Fluminense não tem um estádio, e agora querem tomar na marra um estádio para si. E o Vasco só levou o jogo pro Maracanã porque São Januário covardemente está interditado. Acho que uma solução para resolver, aliás, um paliativo, porque Flamengo tem que fazer o estádio dele e o Fluminense também, mas um paliativo, já que eles não têm estádio e sabe lá Deus quando vão fazer, se é que vão fazer, bota um gramado sintético, porque aí você consegue controlar melhor e aí todo mundo joga lá sem ter essa confusão. Então tá bem bacana a discussão. E o início do papo, eu vou deixar com vocês um vídeo do Fui Clear, que ele é vascaíno, para quem não sabe, lá no Instagram dele, lá, acabou o jogo, ele deu um grito de liberdade aí sobre o Vasco ter jogado no Maracanã e vencido o jogo. É o vídeo que origina toda a discussão do assunto do Maracanã, beleza? Eu vou deixar vocês aí com essa discussão bem bacana. Inclusive, quem não é inscrito ainda lá no canal 3 da área, se inscreve lá. Quem não segue o Thiago Leifert, o 3 na área, o Fui Clear e também o Vitor Canedo, seguem ele aí nas redes sociais. Vocês vão gostar, tem um conteúdo deles bem bacana. Então, só para situar vocês, vai ser legal ouvir algumas opiniões do Canedo, e o Canedo é tricolor, tá? Torcedor do Fluminense, e ainda assim, vocês vão ver alguns posicionamentos bem bacanas dele. E o Thiago Leifert, né, esse ano revelou, acabou com a polêmica, ele é torcedor do São Paulo, tá? Então, só para situar vocês, o Fui Clear é Vasco, o Canedo é tricolor, e o Thiago Leifert é tricolor paulista, né? Torce pro São Paulo. Então, eu já me despeço por aqui, mas a resenha nunca acaba aqui, tá? Ela acaba aqui embaixo nos comentários, discutam aí sobre o tema, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Tamo junto. É o Vasco, caralho! É o Vasco, porra! É o Vasco! É o Vasco, porra! É o Vasco, Maracanã é meu! Ontem ele levou o cartão de crédito dele, o Mastercard The One Black, e comprou o Maracanã. O Maracanã é dele. Mas é uma provocação sadia a essa palhaçada que tem sido feita com o Vasco nos últimos tempos. E palhaçada séria, né? Porque, inclusive, conseguiu juntar até pessoas de outros times e tal,
que decidiram fechar São Januário depois de 90 e poucos anos de existência, alegando que era perigoso. E o Maracanã, o assunto Maracanã é um escárnio. Já discutimos aqui isso. O governador simplesmente derrubou, o governador, TCU, seja quem quer que seja, derrubou a licitação que aconteceria, acho que tem 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás. Sem querer, né? Sem querer, o Vasco parece que tinha a melhor proposta. A proposta do Vasco era que os 3 administrassem, e os parceiros do Vasco era a W Torre, que administra o estádio do Palmeiras, mais uma outra multinacional, e simplesmente sem querer, de uma forma muito, muito serena, assim, muito, muito tranquila, o governador e o TCU, se eu não me engano, derrubaram a licitação. Até hoje não fizeram outra. É um absurdo isso. O que mais assusta é... Recebi muita mensagem ontem, obviamente, para a provocação que fiz. Provoquei também o assunto do estádio, do estado do gramado, que é deplorável, para testar as pessoas, né? O nível intelecto das pessoas de informação é quase zero. As pessoas simplesmente não têm informação direito, são manipuladas pela grande mídia, pela mamãe que tem o seu protegido há milhões de anos, todo mundo sabe disso. Sim, por uma questão de grandeza, já falei. O que acontece? O que acontece é que o Vasco simplesmente não tinha estádio para jogar se não entrasse na justiça para usar o Maracanã. São Januário está fechado, isso é Rio de Janeiro, isso é Brasil, e é assim que funciona. O Vasco dessa vez é vítima, pode ser que lá na frente não seja vítima, mas hoje é vítima de uma parada muito bem organizada. Canedo, você concorda com o Patolino? Pô, peraí, cara. A verdade é que o Vasco, sim, foi sacaneado, né? Não existe justificativa para fechar São Januário. O Vasco já tinha cumprido a punição dele. O último jogo sem público teria sido contra o Grêmio, e a partir de agora o Vasco poderia ter jogado com torcida. E aí a argumentação foi uma coisa patética, preconceituosa. É curioso, né? Porque quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o Maracanã também é rodeado, né? A própria Tijuca, o bairro Tijuca, é rodeado de favelas. E, meu Deus do céu. Se é esse o argumento, não vai poder jogar em lugar nenhum, né? Tem que tirar tem que tirar os jogos do Rio de Janeiro. E quando é que foi perigoso, né? Tem a Mangueira é atrás da estação do Maracanã, metrô, que é realmente do lado. E você consegue, de alguns pontos de dentro do Maracanã, ver outras favelas também. E aí, sobre o Maracanã, eu acho que o Vasco tem direito de usar. O estado do gramado não é culpa do Vasco. O gramado já estava horrível no sábado. É claro que ele ficou pior. É claro que veio uma chuva também torrencial que só depreciou o estado do gramado. O Fluminense tem um jogo quinta-feira importantíssimo, o jogo mais importante até agora do ano para ele, e ele vai jogar num pasto, mas vamos combinar que, né, isso não é culpa do Vasco. Tendo um movimento mais organizado entre os clubes, eles mesmos poderiam sentar, conversar, dar as mãos, olhar o calendário e falar: olha, essa semana aqui a gente pode, essa semana aqui a gente abre mão, essa semana não posso, para justamente evitar o que todo mundo já sabe que também que são jogos em dias seguidos, né? É um absurdo um clube do tamanho do Flamengo não ter o seu próprio estádio. O próprio Fluminense também deveria ter tido essa preocupação em algum momento, né? Quando teve a sua parceria lá com a Unimed. Nunca... A prioridade sempre foi contratar jogador. Vamos contratar jogador famoso para trazer mídia. Nunca foi incentivar, né, uma estrutura, algo que ficasse de longo prazo. Então, o Flamengo e o Fluminense estão realmente na mão de situações como essa e ficam tentando controlar ali, através de poder, né, a narrativa, o calendário, mas isso está só maquiando, né, está só adiando a discussão mais importante, né, que é o grande problema, que é que o Maracanã ele não tem condição de receber essa quantidade de jogos. Cara, eu como fã de futebol só, uma pessoa que cresceu vendo também o futebol do Rio de Janeiro e as decisões e campeonatos brasileiros vencidos por times do Rio, tenho muito carinho, morei aí e tal. Esquecendo licitação, regra, lei, Maracanã, quem construiu, Copa do Mundo, o Vasco não pode ficar de fora do Maracanã, ponto final. É um time de 125 anos com uma torcida gigante, não pode ficar de fora, não dá. Não tem como. Você pode usar a regra que for, a lei que for. É uma questão de bom senso, é uma questão de amor pela bola. Se você gosta do futebol, você não pode imaginar o Vasco da Gama longe do Maracanã. Acho que esse tem que ser o ponto principal da discussão. E o Flamengo tem que jogar lá. E o Botafogo tem que jogar lá. E o Flu tem que jogar lá. Putz, mas não aguenta. Aí a gente já falou, faz o gramado sintético. Beleza?
É uma solução que vai ajudar bastante e vai resolver boa parte dos problemas. Mas, de novo, cara, passa pelo bom senso de quem administra o futebol. Não adianta. É o que o Canedo falou e eu acho que esse é o ponto principal. Tem que sentar e conversar como quem gosta de futebol. Mas enquanto todos os dirigentes continuarem agindo com o fígado, olhando para o próprio umbigo, pô, cara, nunca vai dar certo. E é ruim pro futebol. É ruim pra todo mundo isso aí. E o judiciário também, Thiago. Aí o Vasco foi entrando na justiça, aí o judiciário às vezes cai na mão de um cara que é torcedor fanático, ele dá uma decisão... Acontece, vira uma briga, cara, uma briga clubista. Cara, fica difícil. Aí vira só clubismo e não adianta, mas o Vasco realmente não pode ficar de fora. E o gramado do jeito que tá não dá. Lembrando a vocês, agora também como amante do futebol, a final da Taça Libertadores da América, seja ela qual for, com os times, pode ser o Deportivo Pereira se ganhar do Palmeiras, não importa, será no Maracanã. E vão pegar um mês o estádio. 12 dias após o fim da licitação, que termina em outubro. E tem show do Paul McCartney em dezembro, né? Se não me engano, nesse gramado. Como é que nós vamos... É uma vergonha para o Brasil realizar uma final de Libertadores num gramado nesse estado, cara. É uma vergonha para a CBF, é uma vergonha para todo mundo. 3 times no Maracanã, ou até 2 times no Maracanã, a grama natural do Maracanã não suporta. A única solução para o Maracanã, a única solução. Ou então que se busque algum agrônomo de Marte, de Júpiter, que resolva aquele pasto, é a grama sintética, pela qualidade do jogo, pelo espetáculo, pelo visual, pelo atleta, por tudo. Ontem, aquilo era patético. Todo mundo abomina, né? Muita gente abomina a grama sintética e não é um processo, eu acho, também tranquilo de instalação, né? Eu acho que o Maracanã precisaria ficar fechado durante algum período, se isso fosse feito durante a temporada. Pode ser. Existem tipos de grama sintética, né? Tem uma grama sintética lá que o Botafogo tenta aproximar da realidade, digamos assim. Tem a grama híbrida da Neoquímica, tem a grama lá do Palmeiras, que eu acho que é mais sintética mesmo, mas do jeito que tá, não dá, cara. Do jeito que tá é muito vergonhoso para a imagem do Maracanã e para o nível do futebol. O gramado do Maracanã foi avaliado pela Conmebol como o pior gramado de toda a Libertadores. O pior gramado. Olha a quantidade de estádio nebuloso que existe na Libertadores. Não tem condição, gente. Nossa, a Champions League é no gramado sintético, né? Né, malandrão? Não, seu quadrúpede. A Champions League é no gramado que joga um jogo por semana com a temperatura completamente diferente da nossa. Mais do que isso. Caneda vai me ajudar. A gente já até viu. Vamos lá. Crystal Palace. Onde é Crystal Palace? Região de Londres, tem estádio. Fulham tem estádio. Tottenham tem estádio. Chelsea tem estádio. Arsenal tem estádio. Quem mais? Newcastle tem estádio. Todo mundo tem estádio. Não, mas em outra cidade. Mas todo mundo tem estádio, entendeu? Cada um tem um estádio. Você pode estar na mesma cidade lá em Londres, o Wembley, que seria o Maracanã, é usado em ocasiões hiper especiais. Final da não sei que lá Cup. Final da Bababa Cup. Temos exemplos aqui. O San Siro, que é usado por Milan e Inter, e o Estádio Olímpico de Roma, usado por Roma e Lazio. Só que aí você vai ver a quantidade de jogos que esses times recebem ao longo da temporada é muito menor. E outra, eles nunca jogam na mesma rodada em casa. Nunca. O Tileone, aqui na Twitch, tá fantasiado de Super Mario no Carnaval. Se você fizer isso no Emirates Stadium, quer dizer, ter um jogo a cada 12 horas lá no Emirates Stadium, o gramado também não aguenta. Exato, é um ser vivo. A grama não aguenta, você pode fazer em qualquer lugar do mundo, em qualquer estádio do mundo, com o melhor cara de grama, o melhor engenheiro agrônomo que o Cleiton falou do mundo, não vai dar, o Maracanã não vai aguentar. E tem discussão, o Maracanã reformado não pega tanto sol quanto o antigo. Dizem que o gramado do Morumbi é bom justamente por conta ali da pista olímpica, que você aumenta a área de sol sobre o gramado.